Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. Ulisses, hoje a gente está aqui para falar sobre um filme, sobre dois filmes na realidade, com uma peculiaridade, né? Porque são de uma propriedade que tentaram já algumas vezes, né? A gente tentou na década de 90, direto para TV, né? Não foi nenhuma coisa para cinema. A gente vai falar com ele sobre esse aí também. A gente já falou de um, que foi a última tentativa, que inclusive está aqui o card, aqui, ó, né, se você quiser assistir. Inclusive lá a gente explica quem quem são esses personagens, tudo direitinho. A gente vai dar só uma por cima aqui, né, para não ficar repetitivo. E hoje a gente está falando sobre as duas melhores tentativas do Quarteto Fantástico no cinema. É o primeiro filme de 2005 e o segundo filme, que é o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que é de 2007. Só que assim, quando a gente fala melhores, a gente pode dizer assim, menos piores, né? No sentido de eliminatória, né? Você tira os ruins... Tipo assim, perto da década de 90, 94, se não me engano, isso. E perto desse último que é 2016, né? Por aí. 2015, 16, que é o que a gente falou antes. Esses aí até são passáveis. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu lembro que na época foram muito criticados, muito mesmo. Mas eu olhei, e assim, como eu nunca fui um leitor assíduo de Quarteto Fantástico, eu conhecia um pouco, né? Eu vi a tentativa do Heroes Reborn da Marvel em 97, que é ressuscitar personagens que estavam meio parados, né? Eu olhei e falei, sabe quando você vê aqueles erros, né? A gente fala, passável, porque não tinha nada, então o que tem tá bom, né? Comparado com o que a gente tinha de comparação naquele momento, que era X-Men, Homem-Aranha e os Batman do anterior. Do Tim Burton e do Schneider. Porque o primeiro Schneider, o Joel Schumacher. Que o primeiro, você vê, o primeiro foi 2005, o mesmo ano do Batman Begins. Sim. E se eu não me engano, eu acho que o lançamento dele foi primeiro. Foi. Né? Foi primeiro. Então a gente não tinha assim um trabalho sério. Né? A gente tinha na época aqueles tipo filme que a gente já falou aqui, Elektra, Demolidor. Isso. E inclusive esses dois filmes são da Fox, que a Fox ela tinha direitos do quarteto na época, né? Então, e aí tem aquela coisa assim que você já esperava uma coisa um pouquinho mais family friendly, né? Mas aí tem uma questão, que o porquê desse filme, e o porquê desse filme ele tem essa narrativa. E assim, muita gente reclamou, mas é que existe uma questão sobre o Quarteto Fantástico que hoje não é tão relevante, mas é o fundamento desse grupo, né? Que o Quarteto Fantástico é de 61, né? Nos quadrinhos. Foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby, né? As duas maiores mentes da Marvel, né? O Jack Kirby é o ilustrador. E foi bem na época da corrida espacial. Então, tem aquele teor do filme, né? Da corrida espacial, tudo bem. O Marty Goodman, que era um produtor da Marvel, ele estava num jogo de golfe com o produtor da DC, de quadrinhos, tá? Tô falando. E o da DC, o Jack Leibowitz, eles estavam comentando qual era o sucesso do momento, que era a Liga da Justiça, tudo. E aí o Goodman pensou, né, da Marvel, putz, é verdade, a gente não tem um grupo de heróis, né? E aí ele chegou no Stan Lee, que já estava meio que para sair da empresa, e falou, olha, a gente precisa fazer uma coisa, eu queria um grupo de heróis. Só que assim, eu não quero fazer só uma cópia, não quero copiar a Liga da Justiça, eu quero fazer um grupo de heróis, beleza? Mas tenta criar alguma coisa diferente. Que ele criou um grupo de heróis, ao qual eles não tinham, tipo... identidades secretas, a vida deles era exposta. Sim. E as aventuras deles eram não era o pano de fundo. Na realidade, as aventuras deles era apenas um a mais. O foco mesmo era a família, a relação interpessoal. A Disney copiou o Quarteto Fantástico com os Incríveis. Então, quem assiste os Incríveis, principalmente o primeiro, ali está uma releitura / cópia do Quarteto Fantástico. Já ouvi até crítica falando que é o Quarteto Fantástico que deu certo no cinema, são os Incríveis. Os Incríveis. Inclusive, eu acho que os Incríveis foi o cartão da Disney, quando ela comprou a Marvel, e falou, olha que nós vamos fazer com os heróis, tá aqui, ó. Então, em 2005, a gente tem então no elenco, eu vou falar
a Jessica Alba, que é a Sue Storm, Susan Storm, Sue Storm. Susan. Nós temos o Chris Evans, pré-Capitão América, como Johnny Storm. Nós temos o Michael Chilks como Ben Green, que é o Coisa, depois vira o Coisa. Esse ator, inclusive, ele fazia The Shield, que era uma série super famosa lá naquela época lá. E nós temos agora como Reed Richards, nós temos, o nome do cara eu acho que é Johan Gruffudd, o cara é de Hogwarts. Não, ele tem o nome, acho que mais impronunciável que o de Schwarzenegger. Gruffudd. E também nós temos o Julian McMahon, que é o Dr. Victor Van Doom, Dr. Destino, né? Que ele também era famoso na época com a série Nip Tuck. Então, que eu achei engraçado que na época que eu assistia, eu falava, nossa, tem uns caras de TV, né? Era diferente. Também eu achei estranho, porque eu tinha visto essa série com esse cara, eu falei, ué, esse cara era um médico de cirurgião plástico, vai virar o Victor Van Doom. Então, porque o Victor Van Doom é o Dr. Destino, o Dr. Doom, ele é a inspiração do Darth Vader. Você sabia disso? Sim, inclusive... Então, a máscara dele, tudo, é um negócio muito sombrio, muito louco, assim. O que eles fizeram no último que a gente falou, lá de 2015, foi um absurdo. Ele virou um boneco de teste de... Crash Test Dummies. E é ridículo. E nesse aí, tem a máscara, não, tudo. O visual do Dr. Destino ele tá lindo, perfeito. Legal. Só que a história dele... a história dele e o ator ele é muito canastrão. Apesar de ser dublado pelo meu querido Guilherme Briggs, né, que fez um trabalho sempre maravilhoso. Mas ele é meio canastrão. Ele é canastrão e assim, o Victor nunca foi conhecido por ser um cara lindo, né? Então, tanto que o Victor fica deformado, horrível, né? Sim. E então aí na história nós temos os clichês, né? Que esse filme é muito cheio de clichês, sim, né? Bateu. Muito. E um dos maiores clichês é o próprio diretor, que chama Teen Story. Teen Story. O cara faz um filme sem story, ele chama Teen Story. Então aí você tem o seguinte, né? Que a corrida espacial, os caras vão pro espaço lá, o cientista coloca o Reed Richards. O Reed tá sem grana, tanto nos quadrinhos quanto no filme, ele é a mente mais inteligente do século, do momento. E aí ele é contratado pelo Victor Van Doom para ser o chefe dessa expedição e por alguma razão ele leva o Johnny Storm, né, porque aparece o Johnny Storm com a moto, assim, eles vão na área de lançamento. A Sue também faz parte da equipe que vai. São 4 caras, são 5 caras que vão, né? A Sue trabalha pro Victor nessa versão, tá? É a secretária do Victor. E o Johnny, como é o irmão, né? Então ele chama o cara. Faltou vaga para um piloto, e como o Johnny Storm é piloto, então... Só que ele é sempre o bad boy. Ele aparece, a primeira cena que ele aparece na moto, assim, beijando a menina no carro, andando, assim. Tipo, a caminho do local de lançamento. E tocando uma... Então ele tinha que ser uma pessoa imprudente. Mas no filme ele é mais novo, então. Então, no filme... No filme não, ele tá mais velho. No quadrinho. No quadrinho ele é mais novo. Entendi. Entendeu? Porque aí precisam ter o galão bonitão, que mostra sem a camisa e tal. O Chris Evans, ele tinha acabado de fazer aquele filme de besterol, né? Então ele veio daí, então ele manteve a fama do besterol. O que você vê o Chris Evans hoje, você imagina o Capitão América, heróico, você olha esse filme e você fala assim... Era a mesma pessoa? O cara mudou bastante, hein? Não, ele convenceu a gente que ele é excelente ator, né? Com o Capitão América. E aí, você tem... Então, eles vão pra lá, acontece uma falha de cálculo da maior mente do século. Na realidade, eles vão olhar uma tempestade cósmica. Isso. E ela tá com um padrão, meio que ela altera o seu padrão. E vem pra cima deles. Vem pra cima deles, os escudos não estavam levantados e o Ben tava pra fora. O Ben Green, né? Que é o Benjamin. E eles são atingidos. Eles levantam os escudos, mas não dá muito tempo. O Ben sofre toda a carga. Toda a carga, e eles são atingidos, e aí você corta para eles num centro lá verificando o que está acontecendo. A princípio nada, né? A princípio eles estão normal, estão todos normais. Coloca o termômetro, o bagulho sobe. E a moça tá mais preocupada como o cara é bonitão, tal, que ele, você não quer sair comigo? E tipo você tá com 800 graus Celsius e beleza, tipo, dane, vamos lá. Então aí tem essa cena e tal, e aí tem a cena que é muito engraçada, porque assim, você tem a ideia que o Reed e a Sue já foram um casal, não são mais, né? A Sue, inclusive, acho que tem envolvimento com o Victor nesse filme,
E aí tem a cena deles conversando, que fica aquela coisa, um conversando com o outro, jogando na cara, você não fez isso e tal. E ela vai ficando nervosa e ela fica invisível. Aí ela fala, olha pra mim como eu tô falando com você. Aí ele olha pra ela e, eu não consigo. Ela, como assim? Ela, não, você. Aí ela tá invisível. E olha suas mãos, ela não consegue ver. E aí ela bate numa garrafa, a garrafa vai cair, ele faz assim e estica, ele pega a garrafa. Aí você sabe que ele vira o homem borracha, o homem elástico, sei lá. Ela é a mulher invisível, que é engraçado porque, né, que não explica, não sei se no quadrinho, porque ela tem 2 poderes, né? Porque ela é invisível e ela consegue um campo magnético. Assim, ela fica invisível, ela pode tornar o que ela tocar invisível e ela também cria um campo de força. O irmão dela vira o Tocha Humana. E aí inclusive uma releitura do Tocha Humana dos anos 40, porque já existia esse personagem. Sim, e aí depois o cara vira o Coisa, né? O Ben Grimm. Ele tá passando mal, tal. Como ele sofreu mais o choque, né, da tempestade, então ele... Porque assim, o que aconteceu, essa tempestade cósmica, ela alterou o DNA deles. Né? Beleza, então os 3 que estavam dentro, né, da nave, eles sofreram de dentro para fora a transformação. E o Ben, ele sofreu de fora para dentro. Então ele mudou a aparência dele. Ele vira o Homem Pedra, né? Que todo mundo lembra de ver. E aí ele foge, né, do centro, lá vai atrás da esposa. E tem uma cena que por exemplo, você não tem nenhuma cena anterior para mostrar esse amor do casal, assim, para você ter esse impacto emocional de que ela olha para ele e, tipo assim, imediatamente o amor que teoricamente você tem já era, porque ele tá deformado, então você vê como a relação deles era totalmente superficial. E aí ela vai embora e tal. Aí tem a cena que aí começa a ter umas coisas que daqui a pouco, quando a gente falar do segundo filme, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Tem uma cena lá na ponte, e aí acontece um negócio tal, que tá envolvido o Coisa, né, o Ben, e aí tem uma galera assim, eles querem chegar para ajudar o que tá acontecendo, aí ele vira pra Sue e fala assim, Sue, você pode virar invisível, vai lá para ajudar, ou tentar criar uma distração. E aí a Jessica Alba começa a tirar a roupa, aí no meio de tirar a roupa, ela tá invisível, né, ela vai tirando a roupa para ficar totalmente invisível, porque eu acho, a roupa dela não fica invisível, entendeu? Ela vai tirando. Sim. Aí ela tá de sutiã e tal, ela volta a ficar visível, porque ela ainda não controlou os poderes, ela não... Tá. Que os poderes dela, pelo menos nesse começo aí, eles estão muito atrelados à emocional dela. Aí ela volta a ficar visível, e aí só pra ter a cena dela, meu Deus, tá. Aí ela tira a roupa. E aí que eu acho que no filme não ficou muito explicado, porque ela faz isso e vai pra lá, né, talvez, eu pensei assim, ela vai ficar invisível pra poder passar pela polícia que tá ali, pra ajudar o Ben. E aí o Reed e o Johnny que estão juntos, assim que ela fica invisível, que ela tirou a roupa, você tem essa cena mais cômica e tal, ela some e daqui a pouco eles, vamos lá. Aí eles vão por trás assim e vão no lugar que ela deve ir. Quer dizer, tipo, ela tirou a roupa e ficou invisível pra nada, à toa. E tem várias cenas nesse filme e no outro filme que eu acho que eles fizeram essa coisa assim. Primeiro, que você até falou comigo, a Sue Storm, ela é loira, né? Inclusive no último filme colocaram uma peruca ridícula na atriz Kate Mara para ser loira, né? Porque teve gravação depois de novo, né? Regravações, então ficou patético. Ela é loira, tipicamente americana, né? Loira, de olhos claros. E eles colocaram no elenco uma atriz que é latina, né? Tem sangue latino, a Jessica Alba, acho que tem mexicano a aparência dela de latina, né? E aí ela tá loira, né? Pintado, e uma lente azul. Nesse filme até uma lente um pouco mais humana, perto do que a do segundo filme. E assim, deixaram a menina, ou se fizeram algum procedimento estético, não sei, ou se foi maquiagem, que deixaram ela branca, né? Porque exatamente, a pele dela é mais parecida. Ela é morena, e ela tá branca no filme. E também aquela coisa, né? Essa coisa de mostrar, tem várias cenas que ela tem que tirar a roupa para ficar invisível. Tem uma cena que o Reed vai entrar no banheiro, ela tá tomando banho, tipo, eles ficam fazendo um tease, assim, de mostrar a Jessica Alba, que era uma hot symbol na época, pelada. Fica assim, tem a ver com a atriz, qual que era o momento dela, né, naquela época, o momento do cinema,
E o apelo que a 2005, personagem... 2007 não tinha ainda essa questão dessa e o apelo da sensibilidade, personagem, e o apelo da personagem para o público do qual ela foi criada, porque os quadrinhos eram para o público, né, jovem, né, masculino jovem. Só que assim, fazer isso o tempo todo no filme, como você falou, você começa a assistir, você fala, pá, não precisava tanto. Então, aí você tem isso, né, essas cenas assim, aí o doutor... o Victor Van Doom começa a ficar com uma cicatriz assim, o braço dele fica com parece descascar a pele, e a mão dele com uma coisa dura, assim, metálico. Parece que os ossos dele vão ficando metálicos, né? E ele conduz energia elétrica, estática, essas coisas assim, e ele vai virando o Dr. Destino. E aí ele começa a usar a máscara, que a máscara é engraçada, que é tipo um prêmio que ele ganhou de celebridade do ano, sei lá, e uma puta máscara do Dr. Destino. Esse é o prêmio dele. E ele usa. E aí o filme inteiro é o seguinte, é o Reed, essa maior mente do século, tentando tirar os poderes, fazer com que eles voltem ao normal. Principalmente por causa do Ben, porque ele prometeu pro Ben que ele faria de tudo. Isso. Ele não descansaria enquanto ele não tivesse revertido. Isso. E ao contrário de todos eles que estão querendo se livrar disso, o Johnny Storm curtindo a vida. Vai lá, sua de motocross e compra o Porsche, vai tirar racha com o cara e queima os pneus do cara pra tirar racha. Manda fazer boneco. Manda fazer boneco, camiseta, adota o nome que a imprensa dá em 5 minutos, que o Quarteto Fantástico, quando eles aparecem na ponte lá. E ele é a celebridade. Aí tem umas piadinhas sem graça, assim, tipo, ele tá dando entrevista e aquela mulher fala: nossa, a gente sabe que tem um cara lá que ele estica, e ele pode esticar qualquer parte do corpo, e ele... Você fala, mano, eu acho que ele é meio mole. Cala tua boca. Aí ele começa a dar o nome pros personagens, aí fica o senhor... o Quarteto Fantástico, como chama esse senhor fantástico? É o senhor fantástico. Senhor. Mulher Invisível, tá? Só tá chamando. E aquele lá, aquela coisa que é? Isso mesmo, é coisa. E também teve essa promessa que ele fez, e o Victor ficou sabendo, né? O Victor... Sim. Ele viu... Ele tá construindo uma máquina lá. Que na verdade o Victor, ele com esse experimento, ele começa a perder dinheiro, ele é demitido do isso, da própria que é meio eles pegaram emprestado a história do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, a mesma coisa que aí ele tá perdendo, então ele pensou, bom, eu agora tô ganhando poderes, a única coisa que pode me deter são esses caras. Então eu vou chegar neles e tenta reverter o plano, né? E nesse meio tempo eu esqueci, né? A gente esqueceu de falar. O Ben, né, como coisa, ele tá num bar meio chateado, não sei o quê. Eu ia falar dele. Então fala. Não, ele encontra uma moça, né, que ele tá triste, ele vai tá lá triste, e ela fala assim, eu te pago uma bebida, e ela é uma moça cega, e ela é uma atriz famosa, ela chama Kerry Washington, ela é uma atriz famosa até, fez alguns filmes assim, ela é conhecida, o rosto dela é conhecido, e o fato dela ser cega, né, ela encosta nele pra... Alicia, o nome dela. E aí ele acha o amor, né? Tipo, ele tá depressivo porque a esposa deixou ele e tal. E aí o filme fica nisso, né? Se você ver, é uma história assim... Ele é leve de você assistir. Sim, ele é leve. Mas não é um filme tanto de ação, porque tem a cena dele sendo atacado, vamos dizer assim, pela onda cósmica que transformou eles. E depois tem a briga final, né? Que é eles contra o Dr. Destino, que eles se unem, né? Que aí você tem aquela coisa, o cara consegue construir uma máquina que vai tirar os poderes. Aí o Victor usa a máquina, né? Ele potencializa ela, né, com o poder dele. E ele usa a máquina para tirar os poderes do Ben. E a hora que ele tira os poderes do Ben, ele rapta o Reed, né? Congela ele, né? Põe um negócio de... Como se ele vira tipo o Exterminador 2 lá, né? Com nitrogênio líquido, né? Começa a brincar de ver quem que é mais inteligente, dando lições de química. Tal. E a Jessica Alba, né? A Sue tenta chegar perto, invisível, mas ele percebe e tal. E aí tem a cena que depois que eles lutam lá, o Ben volta a ser o Coisa, né? Que ele consegue reverter lá o negócio, não sei como, né? Não explica como é. Volta a ser o Coisa. Tá na hora do pau! Que é quando ele fala essa frase, né? Porque era o bonequinho que o Johnny tinha entregado e odiou, mas ele assumiu a frase. A frase, é mais legal do que o que eles fizeram no último filme, né? Assiste lá de novo, né? Aqui nesse link aqui pra vocês lembrarem Porque no quadrinho essa é a frase do Ben, Coisa, do Coisa. E aí você tem essa luta final, que são os 4 lá no meio da rua,
e eles usam os poderes, né? O o Johnny Storm, ele gira na temperatura do Sol, né? Ele chama supernova, né? Isso, ele superaquece, a Sue faz mantém a energia ali mantém nele. no campo de força, né? Tudo. Vai derretendo o Dr. Destino. Isso, e aí acho que o Coisa quebra o hidrante, né? E aí como o Victor é todo de metal, e ele tá super aquecido, aí vem a réplica do Reed, né? O que acontece com o metal quente quando a gente esfria? Aí ele quebra o hidrante, joga água nele e congela. Tipo, ele fica congelado. Ele fica tipo uma estátua de metal parada, assim. E aí eles despacham eles num navio no final. Aí no final do filme, pra quem ama porque assim, o Victor Von Doom, ele é um vilão nos quadrinhos tão amado como o Darth Vader é no cinema. Eu acho que... E assim, a origem dele é que ele é um estrangeiro, ele veio de Latvéria. E nenhum momento, nenhum do filme fala isso. Você vê que ele é um americano, típico americano. No final do filme, na barco tá escrito Latvéria. Tipo, a gente lembrou da Latvéria. Easter egg. E aí termina esse filme, né? O filme fez sucesso, né? O filme, apesar da crítica não curtir muito, o filme, deixa eu pegar aqui para falar bonitinho, o filme ele teve um orçamento de 100 milhões, que é um orçamento até relativamente alto, mas na época filme de quadrinho estava dando lucro, né? E ele teve um lucro de quase 340 milhões, né? Foi 340 milhões de receita. Então, o 2, ok, green light pro 2. E aí, em 2007, a gente teve o Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, com todo o elenco retornando. E nós tivemos o acréscimo do elenco mesmo, porque o Dr. Destino ele acorda desse congelamento ou empedramento, sei lá que... na verdade, assim, estatuamento. O filme começa com algumas aparições do surfista bem rápidas, você nem percebe que na verdade, o grande trama do início é o casamento do Reed com a Sue, que eles voltam a ficar juntos. Isso. Nossa, que surpresa, no final do primeiro, né? Aí não conseguem se casar porque acontece mais assim, o filme começa com vários eventos assim, climáticos bem estranhos, tipo gelo no Egito. Isso, assim, a passagem do surfista, né? Uma coisa, tipo um meteoro prateado passando. E aí essa onda dele passando é o que despertou o Victor. Ele desperta o Victor, né? E aí você tem o Surfista Prateado, ele é um ator que a gente também já falou aqui no Hellboy, né, que tá aqui também, para vocês assistirem, se quiserem assistir. Que fez o Abe. Que ele faz o Abe Savers, ele faz um monte desses atores, né? Ele é a forma da água, ele é o ser da forma da água. O Labirinto do Fauno, o bicho faz assim, né? E o próprio Fauno também, ele faz o Fauno e o bicho faz assim. O bicho faz assim é o mais legal do Labirinto. E assim, ele faz vários filmes de terror, né? Sim. Eu acho que um filme só mostra o rosto dele, que eu agora não vou lembrar o filme que tem uns anjos meio rebeldes, ele fica andando que nem uma aranha assim pelo teto. Mas assim, o Doug Jones. Doug Jones. Meu, eu acho que esse cara deveria ser indicado ao Oscar, porque ele é um ator físico muito bom. Ele te convence só com a mímica dele. E ele tem uma voz, né? Depois tem uma cena que você ouve a voz dele, e a voz é do Lawrence Fishburne. Né? Eu não sou o destruidor. Então aí beleza, então a história é o seguinte, né? Você tem o surfista passando, eles chamam o Quarteto Fantástico para saber quem é, o que é aquela entidade passando, o que é aquilo. O elenco todo está de volta, os caras conseguiram enloirar mais a Jessica Alba, porque ela tá com uma cor de cabelo mais amarelo ainda, mais loiro ainda. E azulzar mais. E o olho dela é qualquer coisa, o olho dela. Ela parece que é cega. Ela parece... como é aquele filme que você falou? Tem um filme chamado Hospedeira, que é um filme desse teen, assim, é um livro, né? Teen, de tipo Crepúsculo, essas coisas. E eles têm os olhos, assim, bem azuis. É tipo em volta da pupila, bem azul, assim. É tipo da música da Bonnie Tyler. Sabe esses LED que o pessoal usa, que a gente está usando aqui para pôr em volta da câmera, né, para filmar, para ter uma luz melhor? É como se fosse isso, azul em volta da pupila. E aí você tem uma outra cena que ela novamente está nua e ela está invisível e ela volta a ficar visível no meio da galera. E é engraçado que nessa cena ela fala assim: putz, por que isso sempre acontece comigo? E dá a impressão que acho que a atriz falou.
Porque aí que vem entrar uma coisa interessante, que esse filme tem uma peculiaridade que é o seguinte, normalmente você tem filmes ruins, não estou nem dizendo que esse filme é ruim, ele não é bom, mas também não é tão ruim assim, e que eles deixam a carreira de um ator estagnada. Tipo, Batman e Robin, o George Clooney ficou um tempo sem conseguir atuar depois, porque ele era sinônimo de flop, né, que eles chamam, né? E esse filme é o seguinte, ele não foi um flop, ele teve a crítica também caiu de pau, assim como no primeiro, mas ele teve um sucesso não tão grande quanto o primeiro, ele teve uma receita maior e um orçamento maior, né, 130 milhões, 30 milhões a mais, e uma receita um pouco menor, perto de 300 milhões. Então, mas assim, teve um relativo sucesso, e poderia ter talvez o terceiro, né, que eles até dão um easter egg no final, né, o terceiro filme. E não teve. Mas a Jessica Alba disse em entrevista que esse filme foi o que meio que fez com que ela desistisse da carreira de atriz. Ela falou que ela repensou muito a vida dela e falou, olha, depois desse filme acho que não quero atuar nunca mais na minha vida. Então, não sei se foi uma coisa, ela falou que tem uma cena que ela chora e aí o diretor... ela tá chorando, aí o Teen Story pediu pra ela chorar mais bonito. Jessica, chora bonita. Então ela meio que... O que é chora bonita? Tipo, tava saindo remédio do nariz, mandou limpar, não sei. Então é uma coisa que a gente não vai saber nunca, assim, né? Porque ela nunca chegou e falou assim de abuso moral, nada disso, de assédio moral, né? Nada disso, mas ela falou que ficou decepcionada com a indústria. E ela falou que a pressão sobre ela, assim, do todo o elenco foi mais sobre ela mesmo, né? Porque o tempo todo ela tinha que... E esse filme é 2007. 2007, né? Então, foi bem ela rápido, tava o tempo todo com o cabelo, maquiagem, unha, tudo sempre arrumadinho. Ou seja, ela tinha que ser a Barbie o tempo todo. Sim. E não é isso que ela queria entregar. E aí esse filme, então, passa essa entidade e tal, os caras vão atrás, aí descobre que esse surfista, né, prateado, que inclusive eles dão o nome no filme do mesmo jeito que do Coisa, do primeiro, né, que eles falam... ele tá voando numa prancha, é um surfista. Um surfista prateado, né? O Reed fala pro Johnny Storm, que tem o primeiro encontro com ele, né? E a história do surfista é que ele é uma entidade que ele tá meio que ele é escravo, né? De uma... ele tá demarcando áreas no planeta e cada área faz um buraco, né? Um gigantesco. E quando ele tem esse encontro com o Thor, que o Thor é o único que voa, né? E encontra ele em alta velocidade. Então, a hora que eles se encontram, o surfista segura nele pelo pescoço, sim, e ele perde os poderes. Ele perde os poderes. Então, assim, dá a entender como ele é poderoso, né? E também que aquela onda cósmica do primeiro filme talvez seja ele chegando, tipo, dá a entender que é uma coisa meio assim, já que tem esse controle sobre o poder. Sim. Né? E aí ele está fazendo esses buracos no planeta, porque depois de algum tempo vem uma entidade que, como você falou para mim uma vez, né, que a Marvel tem vários personagens ou vários seres parecidos. O desse filme é o Galactus. Galactus. Que quando a gente também falou no Lanterna Verde, né, se você quiser também assiste aqui o Lanterna Verde, tem o Parallax. É praticamente o mesmo personagem, né? Mais ou menos. É que assim, a apresentação dos dois no cinema foi feita igual. Então, só que, talvez no cinema eles são praticamente o mesmo personagem. Só que no quadrinho são coisas extremamente diferentes. E outra coisa, a gente nunca falou desse filme, mas também lembra um pouquinho o personagem do Doutor Estranho. Aquele do final do Dormammu, né? Só que assim, o Galactus, para deixar bem claro o que é ele, que não foi mostrado, eles só mostram assim... Quando está passando por Saturno, você vê a sombra, o que no quadrinho a gente conhece como capacete, mas no filme deve entender que é apenas sucata, não sei. Que no filme ele aparece apenas como uma névoa. Né? Por isso que eu falo que ele lembra um pouco. O Parallax ainda tinha um rosto. Eu acredito que a ideia deles era guardar o Galactus para frente. O terceiro. Isso. E essa névoa simplesmente seja os detritos chegando na frente. Eu acredito que a ideia era essa. Porque o Galactus ele é realmente um ser humanoide. Ele é um homem, só que ele, tipo, é tamanho do Godzilla. Ele é gigantesco. E ele é realmente o destruidor de mundos. Por quê? Porque ele se alimenta de energia. O filme fala térmica, orgânica, um monte de coisa assim. Então vamos lá, seguindo. Aí você tem, então... só pra quem gosta... volta, né? E pra quem gosta, o André Brogner,
ele faz o General Hager, que é Sim, é o cara que André Brauger, gosta do Quarteto Fantástico. Isso, e esse André Brauger tá nessa série, tá na série Brooklyn Nine-Nine. E eu conheci esse ator em 97, no filme O Corvo, A Cidade dos Anjos, onde faz um vilão chamado Judah Earl. Ele tem um rosto conhecido, esse rapaz aqui, ó. Ele é um cara conhecido. Você lê e fala, já vi esse cara. E aí, o Dr. Destino tem um encontro com o surfista, ele grava uma cena que ele é sendo atacado. Aí ele começa a falar com o surfista dá de ombro assim, ele solta uma rajada, né, de poder que ele tem. O surfista meio que é, mano? Aí ele solta um bagulho nele lá que ele entra na montanha e aí ele volta regenerado, assim, volta a ser galã bonitão. Tira o poder dele, né? E aí o Reed tá tentando descobrir uma forma de parar essa entidade. E aí eles descobrem um negócio que tem a ver com pulso lá, tal, pra parar. O pulso de Taki é os que separam, eles descobriram que a prancha é o que dá poder. Isso não é muito cânone, mas pro cinema funcionou. Que a prancha que daria os poderes pro surfista. Então, toda vez que ele vai soltar um poder, a energia vem da prancha, passa por ele e vai pelas mãos. Então, bom, se a gente separar um do outro, ele perde os poderes. Ele perde os poderes e a gente vence o vilão. E a ideia era essa. Aí o governo obrigou o Reed, né, o quarteto, a trabalhar junto com o Victor. Só que o Victor tinha planos próprios para a prancha. Com certeza. Como sempre, né? E aí depois eles conseguem pegar o surfista, tem a cena até que a Jessica a Sue encontra ele, né? E ele não mata, né? Essa cena é isso. E ela cria um campo de força. E ele passa pelo campo de força como se fosse nada. Ele põe o rosto assim na frente. Lembra muito, essa cena lembra o filme do James Cameron, O Segredo do Abismo. Sim. Lembra muito que no filme, só que no filme é o contrário, né? É um homem e aparece o rosto de mulher em água. E esse aí agora é a mulher e o rosto de... E aí ele não ataca ela, mas aí ele é atacado por esse pulso, ele perde a prancha. Aí ela fala, por que você quer destruir nosso mundo? Ele fala, não sou eu o destruidor. E aí depois ele é preso, né, numa... A hora que eles ligam o pulso, ele solta ele da prancha. E aí a hora que ele cai, você vê que tipo, assim, ele é tudo cromado. E esse cromo vai sumindo da pele dele e vai ficando um prata mais fosco, né? E aí o Victor vem e solta uma rajada. Aí você vê que tipo, o poder tá meio que saindo dele. E aí você vê a prótese, né, no rosto do Doug Jones, no corpo. Meu, ficou perfeito esse visual dele. Parece um boneco mesmo, ficou bem legal. Sim. E aí a gente tem uma cena dele lá no lugar lá do exército, tudo, ele tá preso e a Jessica usa o poder de invisibilidade dela para poder conversar com ele. E aí você descobre que ele é um escravo do Galactus, né? Galactus. Que o Galactus, ele meio que caça mundos pro Galactus não destruir o mundo dele. Nos quadrinhos, né? Ele é chamado de arauto, né? Na realidade, o Galactus, nos quadrinhos, você tem 4 arautos, né? E o surfista é o mais dedicado porque quanto mais serviço ele presta ao Galactus, e mais longe ele leva o Galactus pro mundo dele, né? Porque o surfista, ele foi transformado, ele era um humanoide como a gente. O Galactus deu para ele esses poderes, ele não tinha, ele não era assim. Então ele se torna um arauto e todo o serviço dele, ele poupa o mundo de onde ele veio. Então é um acordo que ele tem com o Galactus. Então, tipo, eu acho quantos planetas você quiser, eu demarco, você vai lá e destrói. Mas você poupa o meu. Então esse é o serviço que eles têm em comum. Isso. E outra coisa, aonde a prancha estiver, o Galactus vai. Sim. Tá, então o surfista já tinha marcado, né, com esses buracos. Isso é tipo... É uma coisa ridícula. Isso é tipo... Seria para um tubo, onde o Galactus podia pôr o canudinho dele. Né? Então já estava mais ou menos isso. Já estava demarcado. Então, mesmo eles se apossando da prancha e derrotado o surfista, não tinha mais jeito, porque o devorador estava chegando. E depois no final você tem ele reconecta-se com a prancha, né? Os caras descobrem porque o Victor tinha roubado a prancha. O plano do Dr. Destino. E aí você tem essa cena que eu acho que um pouco, sei lá, eu acho que ficou meio estranho no cinema, que por conta até da Sue, que ele fala que a Sue também lembra a mulher dele e tal, ele fala isso pra ela, né? Essa cena. E ele fala o nome dele, nome... real dele. Real, que é Norrin Red. Eles conseguem tirar o Victor, derrotar novamente o Victor cai na água e afunda lá e tal.
E ele vai lutar, vai meio que impedir que o Galactus destrua a Terra. Isso. Ele se volta contra o seu... E ele consegue, a princípio. Assim, não sei se seria uma coisa... Essa cena existe, ela é cânone. Inclusive tem uma série pintada pelo Alex Ross, chamada Marvels, que alguma das capas é o surfista indo em encontro ao Galactus. Então você vê o Galactus assim, no reflexo do surfista, que é todo cromado, né? Que ele realmente vai e solta toda a carga dele. Não é que o Galactus é derrotado, é assim, ele percebe o esforço do surfista, então ele pensou, eu não vou perder um arauto por causa disso. Então ele poupa a Terra e ele meio que dá uma condenação, porque ele abre, nos quadrinhos, ele abre o jogo pro surfista, ele fala, você acha que você está livre? Aonde você for eu vou destruir. Então você não pode ficar nesse planeta. E você não pode voltar para o seu. Então o surfista inicia nos quadrinhos uma fase da solidão. E o surfista, antes de sair para enfrentar o Galactus, ele ressuscita a Sue, porque ele disse que você falou, né, que ela lembra a esposa dele. Isso, porque isso é mostrado num quadrinho, uma graphic novel de 88, se não me engano, que mostra, né, o planeta dele, que eu agora esqueci o nome, né? Eu sei ter o nome dele, Norrin Red, tudo aí você vê que a noiva que tem que abandonar é a cara da Sue, né? Inclusive a Sue, ela é um ponto de triângulo amoroso também com o Namor, porque também vive querendo casar com ela. Tipo, ela é a queridinha de todos os heróis lá da Marvel. Bom, e aí beleza, aí tem esse final aí que os dois, né? Isso, aí você tem um easter egg no final que o surfista meio que se sacrifica, mas ele tá meio... Tá à deriva, né? Aí ele acorda. Aí você vê o olho assim, e tem o casamento, né? O casamento, eles finalmente Enfim, eles se casam na China. E aí ele... porque eles estão na China nessa hora, né? Da luta, né? E aí ele acorda e você fala, vai ter o terceiro. Só que não teve, né? Não sei se teve esse aspecto aí da Jessica Alba também entrou. Tipo assim, não vou fazer mais nenhum e... foda-se vocês. Aí logo em seguida chamaram o Chris Evans para ser Capitão América e a franquia foi enterrada até o vídeo anterior do filme que a gente mencionou, que foi uma tentativa de reboot totalmente... Que até agora não deu certo. Só que assim, para quem é fã do quarteto, tem uma esperança. Por quê? Teve a série do Loki agora na televisão e é mostrado um personagem que, apesar da etnia dele ser diferente, nos quadrinhos ele é um descendente, tipo, no futuro do Reed Richards. Então esse personagem que aparece no último capítulo do Loki, ele só existe se o Reed Richards existir. Na série WandaVision é mencionado astronautas que alguma personagem ali conhece. Então o tempo todo eles vão jogando e isso. Inclusive no Homem-Formiga, que tem o Reino Quântico, há a possibilidade, a Michelle Pfeiffer, a personagem dela, volta, porque ela ficou 30 anos lá, né? Sim, ela volta do Reino Quântico com os poderes. Então, existe uma teoria de que como primeira saga, né, desses aqui, do Quarteto Fantástico, comecinho dos anos 2000, foi o espaço, cânone no quadrinho. Essa segunda tentativa, que deu errado, foi tipo um mundo paralelo. Há a teoria de que agora, como a Marvel é dona, né, de todos os seus personagens de volta, e eles querem sim colocar o Quarteto Fantástico, e já anunciaram que vai ter o Quarteto Fantástico nos próximos projetos da Marvel, há a possibilidade de que eles estão presos no mundo quântico desde os anos 60. Tipo, entendi. Existe essa possibilidade de que eles estão lá. A Jessica Alba você não vai ter como a volta da Sue Storm e nem o Chris Evans fazendo um papel duplo. Bom, então é isso aí. Esses foram os dois, vamos dizer assim, melhores, entre 1000 aspas, assim, filmes do Quarteto Fantástico. Dá pra deixar rolando, assim, principalmente o 2. O 2 é legal. As cenas do surfista são maravilhosas. Bem Sessão da Tarde, né? Isso, Sessão da Tarde, Sessão da né, que a gente fala aqui, né? Não machuca ninguém. Isso. Ou talvez machucou a Jessica Alba de uma forma que eu desisti. O ego profissional dela. Ela voltou com os Pequenos Espiões. Mas vale a pena tentar assistir, ver aí, como a gente falou, é bem tranquilo, dá pra assistir numa boa. E não sei se são pipoca, assim, não tem problema, não é um filme que também denso, assim, nada disso, tá certo? E pra quem tem Disney+, os 2 filmes estão lá. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar um like aí pra gente, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para as novidades
E no próximo episódio, como a gente falou de carreiras estagnadas por filmes, a gente vai falar de um filme que tinha tudo para lançar novamente o personagem na estratosfera de 2006, né? 2006. Mas o que aconteceu com o Superman, O Retorno? Um filme que não foi o que o pessoal pensou que seria de sucesso e estagnou a carreira do promissor Brandon Routh, né? E a gente vai falar no próximo episódio o que aconteceu nesse filme. Esse filme tem agora também dois personagens que hoje em dia não são muito bem vistos no mundo, né? Depois a gente vai falar. Ok. Fica como lembra depois. Fica como um easter egg pro próximo episódio, tá certo? Valeu, Ulisses. Valeu, pessoal. Não se esquece, inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu. Sejam fantásticos.